Boa noite, amados. Boa Graça e noite. paz. Nós estamos aqui, eu e minha esposa. Louvo a Deus pela sua vida. Pai, mãe, meus irmãos, minha família, ouvintes simpatizantes do Evangelho. Talvez esse vídeo alcançou você, talvez eu não te conheça. Se esse vídeo te alcançou, glória a Deus por isso. Significa que Deus tem uma palavra poderosa também para mudar a sua vida. E hoje eu cheguei em casa após um dia cansativo, mas um dia muito produtivo. E eu recebi uma palavra muito edificante. Uma palavra de direção, uma palavra de destino, vou dizer assim. Porque uma palavra que me mostrou, me levou até um lugar de, de destino. Uma palavra que me posicionou profeticamente falando. O que é ser profético? Ser profético é você viver aquilo com a certeza, viver aquilo segundo Deus, a partir de Deus. É entender que o que Deus não começou a fazer algo e está fazendo, não, Deus ele já fez. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é hoje, é passado, futuro, presente, o agora, o depois, o ontem, o hoje, o amanhã. O tempo de Deus não. O tempo de Deus é o instante. Tudo que ele fez no início, ele já fez no fim, ele fez no instante, no agora. Então, ser profético é saber disso, é viver para isso. Ser profético é você trabalhar para a próxima geração, é você viver transicionando. Não é você viver estacionado no trânsito ali, engarrafado, viver preso ao momento, não. É você desfrutar daquilo que ainda não aconteceu, é ter essa certeza, é viver aqui, ó, é viver aqui. E nós temos o privilégio de sermos proféticos naquilo que Deus tem na nossa vida. E por isso é que hoje eu falei com a minha irmã, falei no grupo da família que o Espírito Santo me deu uma palavra, impactou o meu coração. Eu cheguei doido aqui em casa e falei para minha esposa, nós precisamos trazer para nós essa responsabilidade de ministrar na nossa casa, na nossa família. Aqui nós ministramos, aqui minha esposa ministra para mim, eu ministro para ela, nós ministramos para os nossos filhos, e aqui é assim, a nossa casa é assim, para a glória de Deus. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você que está em 2º livro de Reis, capítulo 5. Enfatiza aqui a vida de um personagem chamado Naamã, que ele era capitão do exército da Síria. Ele era um homem poderoso, ele era um herói na terra dele. Mas nós não vamos falar sobre ele, porque esse homem, a Bíblia diz, porém, ele era leproso, ele era tudo, ele era o cara, ele era o top. A Bíblia diz que ele era um homem que chamou a atenção de Deus, porque a Bíblia diz que através dele Deus deu vitória. Deus concedia vitória. E o seu Senhor se agradava muito dele, ele era um homem justo. Ele era um homem que honrava o seu Senhor, o rei. Mas a ênfase aqui não está em Naamã. Naamã, porém, era leproso. E todos têm um porém, né? Todos têm. A gente, embora a gente não reconheça, mas só o fato da gente não reconhecer que temos uma lepra, a gente já erra, porque é uma questão de orgulho, porque a gente sempre tem um porém na nossa vida. E ser humilde é reconhecer isso. Então, Naamã, ele entra no cenário, mas ele entra querendo impressionar. E o mundo está assim. O mundo está tentando nos impressionar. As pessoas, elas vivem tentando nos impressionar. Mas um espírito humilde, ele vai te levar a entender todas essas coisas. Mas eu quero falar aqui sobre Eliseu. E Eliseu, ele é um profeta que me chama muita atenção, porque ele é um profeta discreto. Ele não gosta muito de parecer. Embora muito usado, a Bíblia vai dizer que ele fez o dobro de milagre de Elias, que foi o seu Senhor. Ele andou debaixo, ele andou em obediência e ele ficou debaixo da unção de Elias, porém dobrada, a unção dobrada. E isso faz dele um grande profeta, um grande profeta. Mas é um profeta que não parece. É um profeta que ele manda Geazi fazer, que ele manda Geazi, ele fala, não, vai lá. Ele não gosta, ele não fica muito em evidência. Mas isso não significa que ele despreza as pessoas. Simplesmente ele entendeu o propósito. A fraqueza do homem é ele achar que ele é forte. E quando o homem, a grandeza do homem é ele permanecer na sua pequenez. E é interessante, eu entendo que Paulo também, Paulo em 2ª carta aos Coríntios, ele vai falar de um grande mover na vida dele, de algo sobrenatural que aconteceu, ele foi arrebatado, ele subiu ao 3º céu, ele fala, eu conheci um homem nessa vida, ou na outra vida eu não sei, nesse corpo ou fora do corpo eu não sei, eu só sei que aconteceu. Ele não ousa falar, esse homem sou eu.
Eu tenho, eu posso. Não! Então, o nível mais elevado não vai mostrar, ficar mostrando a credencial que tem. E Eliseu me chama a atenção por causa disso. Eu gostaria que você, nossa família, nossa casa, você que está ouvindo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nossos familiares, eu louvo a Deus pela vida da Elaine, está no grupo também. É uma peça muito importante, porque a minha filha, ela nasceu debaixo de um propósito e eu trouxe para mim a responsabilidade pela vida dela. E isso é muito importante, alcançar também a vida da Elaine, a vida de toda a nossa família. E é como eu disse no áudio, talvez de todos vocês, eu sou o pior, sabe? Mas diante de tudo isso, de tantas batalhas perdidas, eu entendi que o fracasso, eu seria fracassado se eu desistisse, mas como eu perdi a guerra, a batalha, são algumas batalhas, vão me tornando mais forte, e eu nunca desisti. E vocês sabem disso, e hoje eu estou aqui para louvar e glorificar a Deus através dessa palavra. E essa palavra vai dar uma direção, essa palavra primeiro deu uma direção à minha casa, à minha família. Hoje a minha esposa, ela entende o que é trazer para ela uma responsabilidade. E hoje eu entendo o que é trazer para mim uma responsabilidade. Hoje eu estava lá no serviço, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. E eu trouxe para mim uma responsabilidade lá. Não a respeito do que eu estou fazendo naquele lugar, mas sim com as vidas. Eu sou um sacerdote ali. Eu preciso sacrificar por ali. Se o Espírito Santo convencer alguém do erro ali, eu estou posicionado para ministrar, para manifestar o reino na vida da pessoa. Glória a Deus. E a palavra ela vai dizer que esse homem, então ele foi procurar Eliseu. Mas antes disso, uma pequena serva que está no anonimato, uma criada, ela chega e fala: se o meu senhor soubesse, fosse até Israel, lá tem um profeta, curaria ele da lepra. Então Naamã, ele meio orgulhosão, mas ele entendeu, ele foi lá e falou para o rei, e o rei fez uma carta, não falou procure Eliseu, não. Falou, escreveu na carta para ele ir até Israel e se apresentar, e na carta estava escrito: estou enviando o meu servo Naamã para que o cure da lepra. E essa carta, se você ler o texto em segundo livro de Reis, no capítulo 5, você vai ler a história, você vai ver os detalhes, estude o contexto, mas lembre-se, texto sem contexto é pretexto para heresia, saiba interpretar o que o contexto está dizendo. O profético, ele se move mais dentro de um contexto. Deus, ele nunca vai fazer confusão na sua palavra, nunca. A gente que muitas vezes interpreta errado, cria situação, e muitas vezes a gente tenta enfeitar, mas a gente acaba atrapalhando, mas o texto vai dizer exatamente isso, que ele não foi até Eliseu, ele foi no rei. E o rei então abre a carta, lê e fala assim: ó, estou enviando meu servo Naamã para que cure ele da lepra. O rei se apavorou, o rei rasgou as vestes. Rasgar as vestes naquele tempo significa, é a mesma coisa que dizer, ele entrou em desespero, ele entrou em pânico, ele falou: por que me mandou a carta? Ele está achando que eu sou Deus, que eu posso curar ele. Ah, ele tá procurando problema aqui, ele está querendo guerra. E ele entrou em desespero, ele rasgou as vestes. E o profeta, ele ficou sabendo disso. E no versículo 8 de 2 Reis, capítulo 5, vai dizer assim, ó: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim. Saberá que há profeta em Israel. Ele falou: por que você está desesperado? Por que você está desesperado? Deixa que esse homem venha para mim. Deixa, mande ele para mim. E ele não falou assim: saberá que há Deus em Israel. Ele não falou. Ele não elevou o ego dele, até também porque o ego dele nunca apareceu. O ego é um problema sério. Muitas vezes pregações se tornam egocêntricas quando o homem aparece. Quando o eu do homem aparece. Mas aqui não, ele não falou nesse sentido. Você vai ler o texto que mais para frente até Naamã fala: agora eu sei que há Deus em Israel. Ele não estava falando do ego dele, ele simplesmente falou não. Ele chamou para si a responsabilidade. Ele chamou para si, nós homens. No grupo da nossa família, tá eu, tá o meu pai, tá o meu irmão, tá o meu cunhado, né? E nós somos os homens, então primeiramente a gente pega para nós a responsabilidade. A Gisele e o Rudy se mudaram agora, o Rudy já mexeu alguma coisa que pôde, a Gisele também auxiliando, mas a quem encabeça a situação é o homem. É o homem. Aonde você estiver, chame para você a responsabilidade. Não estou falando só para o homem, estou falando no mundo espiritual. Se você quer ver diferença na sua vida, assuma uma posição e se responsabilize.
quando você entende a sua posição em Deus, quando você reconhece a unção de Deus que está sobre a sua vida, você chama para você a responsabilidade. Eliseu sabia quem ele era. Em outras palavras, ele falou assim: Deus não me deu uma unção para ficar quieto. Deus não me deu uma unção para mim ficar quietinho. Deus me deu uma unção para ela ser reconhecida. E quando ele teve a oportunidade de reconhecer a unção que Deus tinha na vida dele, ele pegou e falou assim: deixa vir para mim que eu resolvo. Pode deixar para vir para mim que eu resolvo. Aí ele chega lá, ele manda o Geazi, não, fala para ele fazer assim, assim, assim. Ele não falou, ele não foi lá, falou, sou eu, profeta, eu vou fazer. Não. O que eu quero dizer para você, para nós, família, a gente vai abraçar uma responsabilidade, mas a gente precisa ter cuidado com o ego. Se você quer ver Deus agir na sua vida, construa tudo em cima da humildade. Há um provérbio muito lindo que eu gosto demais, que diz que a humildade precede a honra. O orgulho antecede a queda. O orgulho antecede a queda. Quando você vê uma pessoa orgulhosa, egocêntrica, batendo no peito, tentando impressionar com um monte de coisa, essa pessoa está correndo sérios riscos. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu estou sendo humilde, reconhecendo, eu já vivi isso. Eu já vivi tentando impressionar pessoas. Nunca deu certo. Nunca deu certo e nunca vai dar. E quando aparecer uma pessoa tentando te impressionar, você quebra a cara se você ir atrás dela. E eu pude perceber no texto, que o texto falou para mim, falou, assuma a responsabilidade, reconheça a unção que está sobre a sua vida. E então eu peguei essa palavra e falei para minha esposa, essa palavra aqui eu vou soltar no grupo da família. A gente precisa trazer para nós a responsabilidade. A gente precisa trazer para nós. Essa mensagem está alcançando você, que não faz parte da minha família, mas nós vamos, para a glória de Deus, nós vamos morar no mesmo lugar, né, amor? Glória a Deus, nós vamos morar no mesmo lugar, porque você vai entender a unção que está sobre você. Você é sacerdote e você é profeta na sua casa. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra voltada para a restauração familiar. Sabe por que Deus me deu essa palavra? Porque eu nunca tive condição de ter um lar estruturado. Eu não fui um bom pai, eu não fui um bom filho, eu não fui um bom esposo. Aí, pela misericórdia de Deus, ele falou, vou te dar a oportunidade. Sabe a mentira que a religião põe na sua cabeça, que quando você se afasta, o Espírito Santo sai de você? Isso é uma mentira. Quem se afasta são as pessoas, o Espírito Santo não se afasta. Sabe por quê? Por que eu vou falar para você? Porque só exerce misericórdia aquele que provou misericórdia. Hoje meu coração foi transformado e eu tenho o privilégio de exercer misericórdia porque eu provei misericórdia. Quantas vezes eu dormi no frio e vinha pessoa assim do nada e me cobria e ia embora e eu não sabia, eu acordava com casaco, eu acordava coberto, tinha marmita, tinha comida, sabia, passando, vem cá, opa, e eu chorava e eu entendia que era Deus cuidando de mim nos piores momentos da minha vida. E hoje eu não consigo parar de fazer, porque eu provei misericórdia. A quem muito amou, muito perdoou. E hoje nós temos a oportunidade de desfrutar dessa palavra e trazer o entendimento, e vai de você. É você que vai dar destino nessa palavra. Ou essa palavra, o passarinho vai vir, vai comer, leia Mateus 3, você vai entender que o homem tem 4 tipos de coração. Eu não vou falar aqui, mas eu vou deixar você curioso para você ir lá e ler Mateus 13, a parábola do semeador. Jesus explica essa palavra. Talvez essa palavra vai cair na beira do caminho e você nem vai dar importância, você vai desligar esse celular, vai acabar o vídeo daqui a pouco e você nem vai dar a mínima. Talvez essa palavra ela vai cair na terra. Mas daí vai vir o sol quente, é pouca terra, e aí ela não vai dar fruta, ela não vai nem germinar, não vai nem cascar. Aí depois talvez ela vai cair na terra, vai crescer, mas o espinho vai vir, e aí vai sufocar ela, vai morrer a plantinha. Mas talvez essa palavra vai dar fruto, se o seu coração for terra boa. Se o seu coração for terra boa, você que está assistindo, você família, você da minha casa, do meu sangue, você que sabe que você tem um compromisso com a sua casa. Não estou falando de compromisso com a igreja, não. Estou falando de exercer uma responsabilidade onde você estiver. Você exerce uma responsabilidade na sua empresa, na escola, na rua, no ônibus, em qualquer lugar. Até no banheiro você pode exercer responsabilidade. Se você chamar para si essa responsabilidade, se você encabeçar um negócio, se você entender o poder e a unção, a suficiência que está sobre a sua vida, você vai ser bem sucedido se você exercer, se você chamar para si a responsabilidade. Eliseu fez isso, ele falou para o rei, não, manda vir para mim que eu vou resolver. E ele resolveu. E ele curou aquele homem que era leproso, ele curou de 2 lepras.
A lepra do orgulho e a lepra da carne, que era considerada uma maldição de Deus. Ele deu a direção, faz lá. Quebrou o orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos. Sabe o que eu aprendi no decorrer de toda a minha história? E hoje eu estou vivendo o melhor tempo. Meu pastor Dorival, nós estamos aqui em Dourados, Ministério Profético para as Nações, e ele fala muito de romper. Eu tenho certeza que eu já rompi, sabe? Porque eu rompi na área que eu precisava romper. E hoje eu estou inserido nesse projeto, nesse processo, nesse grande propósito. Porque eu consegui entender. Então eu consegui romper. Quando eu entendi que eu preciso reconhecer a unção de Deus está sobre a minha vida, cara, nada me para. E eu tô com a minha mente focada, eu tô aqui, ó. Eu e minha esposa, e eu falo para minha esposa, se prepara, amor, se prepara, tá perto, nós vamos avançar, nós vamos romper, amor, nós vamos ir mais além. Porque a gente entendeu, eu percebi no decorrer de todo esse tempo. Hoje eu entendo o porquê de muitas batalhas. Hoje eu entendo, hoje tudo faz sentido. Eu gostaria que você encabeçasse esse negócio. Eu gostaria que você tomasse para você essa palavra. Essa palavra ela foi pro canal do YouTube, mas depois eu vou lançar ela. Eu vou lançar ela no grupo da família. Porque a nossa casa, eu sou sacerdote na nossa casa. Eu chamei essa responsabilidade para mim. Eu vou estar ministrando essas palavras. E essas palavras vão tocar muitas famílias. Porque antes de Jesus voltar, vai haver uma restauração familiar. Em Malaquias, a Bíblia vai dizer que depois o profeta de Deus ele se cala então 400 anos, mas antes disso há uma profecia. E converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Fala de uma restauração familiar. E depois houve a manifestação novamente profética na vida de Jesus. Então hoje nós estamos debaixo desse silêncio novamente. E Jesus está às portas. Jesus vai voltar, mas antes de ele voltar, eu tenho a plena convicção que haverá uma restauração familiar. E eu recebi essa palavra e eu estou explanando isso em nome de Jesus. Eu chamei para mim essa responsabilidade. E os céus e a terra são um testemunho. E a minha esposa, nós estamos nos preparando para esse grande mover. E hoje essa palavra eu espero que tenha tocado você. Então, meus irmãos, minha família, chame para você a responsabilidade. Não deixe as pessoas desesperadas, não. Por que a sua casa está desestruturada? Por que você ouve tua esposa desesperar? Blá, blá, falar coisas que não faz nem sentido, coisas banais. Você vê as pessoas desesperadas. Você vê muita coisa tentando impressionar. Chama para você a responsabilidade. Resolve. Sabe, muitas vezes não é preciso gritar, muitas vezes é preciso ficar em silêncio. Eu passei por um processo de silêncio, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Muita gente não entende, muita gente não entendeu, muita gente não está entendendo, muita gente nunca vai entender. Mas o que importa é o que está sendo gerado aqui, ó, dentro do seu coração. Essa palavra está sendo gerada aí no seu coração. Chamo para você. Eliseu viu aquele rei, desesperado. E agora? Eu não vou curar, eu não tenho poder para curar esse homem, eles vão invadir, vão atacar aqui, e eu vou fazer o quê? Aí o profeta falou, não, tem profeta Israel. Foi lá e resolveu a situação. Resolva a situação. Chamo para você a responsabilidade. E você vai ter certeza que vai chegar um momento que você vai reconhecer a unção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Deus abençoe, família. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Você também tem a unção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba. Deus abençoe. Paz.